Que a paz do Senhor Jesus esteja com todos. Amém? Demorei para voltar a gravar vídeos, mas hoje senti vontade de compartilhar algo. Obrigada quem tem assistido, quem tem mandado mensagens, né, me incentivando e agradecendo. Sei que é simples, mas é de coração. E hoje, em especial, um pouco triste devido a tantas tragédias que têm acontecido no nosso país, na minha cidade, tantas vidas que têm sido, né, tomadas, ceifadas de uma maneira tão triste, tão repentina, tão trágica. E é tempo da igreja parar e refletir. Quando eu digo a igreja, é porque a missão de resgatar almas foi dada para a igreja. A missão de pregar o evangelho foi dada à igreja. Ide por todo mundo, pregai o evangelho a toda criatura, a todos. E a igreja, nesses últimos dias, tem que parar de viver só para si e sair das quatro paredes e buscar verdadeiramente essas almas que necessitam de ser salvas, de ser alcançadas, de conhecer a Cristo. Porque sim, faz diferença. A igreja, os cristãos principalmente, tem que parar de tanto orgulho, de tanto preconceito e sair para fora e ver que existe uma vida lá fora, fora da igreja, fora das paredes da igreja, que existem pessoas clamando por socorro. Parar de tentar viver uma falsa religiosidade, porque nos últimos dias o que eu tenho percebido, com a minha experiência, é que muitos cristãos querem sustentar uma aparência de uma falsa religiosidade, de uma falsa santidade, querem sustentar uma máscara, querem manter as aparências, e por isso que as vidas estão sendo ceifadas, porque nesse manter as aparências deixa-se de cumprir com a vontade de Jesus, que é abraçar, é acolher, é amar, é se doar. Então, vamos acordar, vamos refletir, vamos repensar os nossos valores, o que a palavra diz que nós devemos fazer. Começar a enxergar o outro, começar a sentir a dor do outro, começar a fazer como aqueles amigos que abriram o telhado e levaram o paralítico até Jesus, criar caminhos, criar estratégias, mas não desistir de ninguém. A igreja não pode desistir de ninguém, porque Jesus não desiste. Ele não desiste de ninguém, ele não abre mão de ninguém. Então, por que a igreja abre mão? Por que a irmã Laís abre mão de algumas pessoas? Vamos repensar. Vidas, jovens, adolescentes estão sendo mortos lá fora. E poderia ter sido evitado, sim. Poderíamos ter acolhido, poderíamos ter pregado, poderíamos ter feito alguma coisa para que essas almas tivessem tido a oportunidade e de experimentar uma vida diferente. Mas, enfim, não é sobre isso que eu vou falar. É triste. E é triste e é vergonhoso para mim. Eu me sinto culpada, me sinto envergonhada de saber que mais uma vida foi embora e eu não fiz nada. Não fiz nada porque eu estava preocupada demais com os meus próprios problemas.
em orar a Deus sobre as minhas causas, sobre as minhas questões, preocupada só comigo, enquanto o inimigo lá fora tá levando vidas. E dói demais saber disso. E eu particularmente me sinto: que tipo de cristã eu sou? Que tipo de evangelho eu tenho vivido? Ah, irmã Laísa, mas não dá para salvar o mundo. Não dá para a irmã abraçar todos e acolher todos. Não, mas eu posso orar mais. Eu poderia ter orado. Eu poderia ter jejuado. Eu poderia ter gastado menos tempo com bobagem. Eu poderia ter olhado mais lá para fora com um olhar de misericórdia e menos com um olhar de julgamento. Que talvez eu olhei e julguei como perdido. Não tem mais jeito não. Eu poderia ter olhado com um olhar de amor, de compaixão. Eu poderia ter estendido a mão e eu não fiz. Então isso recai sobre os meus ombros e pesa muito. Mas eu vou ler Eclesiastes, capítulo 3, uma palavra bem conhecida, fala sobre o tempo. E eu tenho que mastigar essa palavra diariamente, constantemente, porque eu tenho que entender o tempo. Porque falar de tempo, para mim, é difícil. Falar de espera para alguém que sofre com ansiedade é difícil. Porque pense numa pessoa ansiosa. Sou eu. Sou muito ansiosa. Isso atrapalha muito. Então, Eclesiastes capítulo 3 diz: tudo tem o seu tempo determinado e há tempo para todo o propósito debaixo do céu. Mais adiante ele diz no versículo 4, que tem o tempo de chorar, tem o tempo de rir, tem o tempo de prantear e tem o tempo de saltar. É um capítulo do livro de Eclesiastes dedicado até o versículo 8 ao tempo, para que o homem entenda que há um tempo necessário para tudo. Primeiro o versículo diz que há um tempo determinado. Por quem? Por Deus. Para todo o propósito debaixo da terra. E entender esse tempo é necessário. Saber viver cada fase é necessária. Porque no versículo 4, como eu li, que há um tempo de rir e também um tempo de chorar. Que é um tempo de estar pranteando, chorando, se lamentando, se derramando. Mas também tem um tempo de saltar, de pular, de festejar, de dançar. O problema é que nós queremos viver só um tempo. Aí quando chega o outro, nós não estamos preparados. Eu me lembro quando era criança e na escola a professora uma vez nos apresentou a fábula da cigarra e da formiga, em que durante a primavera as formigas estavam carregando alimentos para dentro do formigueiro como uma reserva para o inverno, já prevendo que haveria no inverno falta de alimentos devido ao clima, que as árvores não iriam produzir frutos. Então elas estavam armazenando para que quando o tempo do inverno chegasse, elas estivessem abastecidas. Só que a cigarra, a primavera chegou para ela e ela foi cantar
foi curtir, foi brincar, foi pular. Afinal, era primavera, era tempo de alegria, não era tempo de trabalho. Final da história, todo mundo conhece. Chega o inverno e a cigarra olha no armário e não encontra nada, porque ela não ajuntou nada no tempo certo que era para juntar. E agora chegou o outro tempo, que também estava determinado. E ela não tinha nada, não tinha provisão nenhuma e ela iria morrer. E ela bate na porta da formiga, a formiguinha com os armários cheios, tudo quentinho, comidinha gostosa. E a formiga entra, a cigarra entra, a formiga acolhe a cigarra. E ali se aprende uma lição de moral, né? Uma lição. Moral da história. Aprenda a viver o tempo de maneira sábia, aproveitar o tempo de maneira sábia. E eu entendi que o tempo chega, que o tempo vai chegar, o tempo da primavera e o tempo do inverno. Mas o que determina a passagem de um para outro é como você se comporta durante esse tempo. No tempo de alegria, você tem que estar sabendo que vai também chegar um dia de tristeza. Então já se prepara psicologicamente, emocionalmente, espiritualmente, para que quando chegue o dia mau, você não seja abalado. É isso que o Senhor estava falando em Eclesiastes 3. Se prepare, porque está determinado. Tudo tem o seu tempo determinado e você vai passar por ele. Ah, mas ninguém está preparado, irmã. Ninguém está preparado para algumas situações que acontecem na vida. Totalmente preparados nós nunca vamos estar, mas temos que estar fortalecidos e como a formiguinha, abastecidos, sobretudo na fé, sobretudo das nossas armas espirituais para enfrentar os dias maus. E esperar esse tempo, porque parece que os tempos de risada, de festa, de colheita, passa tão rápido. Mas quando chega o tempo de plantar, o tempo de chorar, o tempo de trabalhar, parece que esse tempo é maior, mas ele é o mais sábio. Ele é o mais sábio. O tempo que eu descobri isso. O tempo que eu estou sendo mais perseguida. Quando eu mais choro, é também o tempo que eu mais oro. É também o tempo que eu mais me aproximo de Deus. Tenho que ser sincera. O tempo em que eu estou mais angustiada. Sabe aquele dia que você chega na igreja e você não quer dar glória a Deus. Você não quer louvar. Você só está ali e não sabe nem por que você foi para o culto. Mas aí você não resiste à presença do Espírito. E aquele amor imenso de Cristo te constrange, não tem como você não glorificar. São os meus melhores glórias a Deus. São os glórias a Deus mais sinceros, porque vem de dentro da minha alma. Quantas vezes eu preguei num tempo de aflição, tempo de luta tremenda. E, poxa vida, foram as pregações mais lindas que eu achei que eu não poderia. Que às vezes eu lembro assim, eu falo, meu Deus, essa palavra veio assim? Como que eu fui capaz de ministrar tal palavra? Porque estava difícil, porque só Deus sabe como eu subi no altar, o coração estava dilacerado, mas é nessa hora que Deus mais nos usa. É incrível. Talvez alguém seja diferente, mas comigo, particularmente, é assim. Tô na luta, tô na prova,
mas estou louvando, estou adorando. E Deus sabe que esse tempo é necessário. Deus sabe. Porque quando tá tudo bem, quando a gente abre o armário, tem tudo. Quando a conta no banco tá legal, a saúde tá ok, não tem pra que ficar jejuando. Não tem por que eu ficar de madrugada orando. Porque a gente esquece que depois desse tempo o negócio vira e vem uma prova lá, aí tô desestruturada emocionalmente. É assim. Mas hoje o Senhor me colocou para te falar isso. Se prepara para viver cada tempo. Se abasteça. Ah, tá tudo bem, mas continua orando. Irmã, não tá faltando nada, mas continua orando, jejuando, consagrando. Porque quando vir um dia mau, a tua intimidade com Deus ainda estará de pé. A tua estabilidade ainda estará firme. Não vai vacilar. A fé vai estar como um monte de Sião que não se abala, mas permanece para sempre. A tua confiança não será abalada. Perdão. Tempo também requer espera. E com conhecimento de causa, eu posso dizer e afirmar que esperar dói. Dói. Nos angustia. Eu ministrei uma certa vez em uma igreja e eu falei sobre o tempo de espera. Quando nós nos convertemos, quando eu me converti, eram tantas promessas. Chegava num culto, Deus usava um vaso, falava comigo, o louvor falava comigo, a palavra falava comigo. Tudo, todo dia eu recebia uma promessa, uma profecia, uma revelação. Mas aí chegou um tempo em que nada, ninguém, nenhum vaso, não conseguia ouvir as promessas. Por quê? Deus não está falando mais comigo? Deus não está me prometendo? Não. É porque chegou o tempo de Deus cumprir aquilo que Ele prometeu. É porque eu estou num tempo de espera, eu estou esperando que aquilo que Ele me prometeu lá no começo se cumpra lá na frente. E eu estou no meio, tá entendendo? Talvez você esteja no meio. Passou-se o tempo da promessa, está chegando o tempo de cumprimento, você está no meio, na espera. E a espera que angustia, a espera que nos prova. Tanta gente já se perdeu no meio da espera, porque não aguentou esperar. Porque quando José recebeu a promessa, recebeu o sonho, em que ele estava numa posição e o sol, a lua, as estrelas se curvavam diante dele, até que esse sonho se cumprisse, houve um tempo de espera. Ele teve que esperar dentro do poço, teve que esperar para ser vendido à caravana ismaelita, teve que esperar para ser comprado por Potifar, teve que esperar na prisão, teve que esperar para que o copeiro se lembrasse dele, e teve que esperar 7 anos de fartura, até que chegasse 7 anos de fome, até que se cumpriu aquilo que Deus havia projetado para a vida de José. O segredo é acreditar que vai chegar, porque aquele que nos prometeu é fiel para cumprir. E o que eu faço, irmã Laís, enquanto eu estou esperando? Porque quando você está numa fila de um hospital esperando um atendimento na clínica para fazer um exame, o que a gente faz? Pega uma revista, vai ler, vai bater papo. E na nossa vida normal,
cristã. O que eu faço? Fico sentada olhando o tempo passar? Não. Vai fazer a obra de Deus, vai trabalhar, vai orar, vai ler a Bíblia, vai confiar. Vai ser aquilo que Deus determinou que você seria. Quando a gente está no tempo, quando nós estamos no tempo de espera, muitos olham para nós e pensam assim, não vai cumprir, não vai acontecer. Ela falou, ele falou que ia fazer tal coisa, e olha como está. Calma, você está no tempo da espera. É assim mesmo. Quando é para receber promessa, muita gente está do teu lado, muita gente te admira, mas quando você está passando pelo processo da espera, somem, vão embora, ainda te julgam. Mas quando chegar o dia de se cumprir aquilo que Deus prometeu, todos vão aparecer de volta. Mas não questiona, é de Deus, é sempre assim, é sempre assim. É porque a maneira que Deus trabalha é diferente da maneira que nós gostaríamos que Ele trabalhasse. Querido, se eu fosse dar conselho para o Senhor, eu falaria, Senhor, faz de tal forma, glórias a Deus, porque é Ele quem controla, é Ele quem direciona. E quando Ele faz, eu entendo, eu falo, Senhor, quer dizer que o Senhor fez desta maneira? Se Deus tivesse feito da maneira que eu pensava que Ele iria fazer, e tinha dado tudo errado. Deus sabe a maneira que Ele tem que fazer na minha e na tua vida. Ele cria os caminhos, Ele abre as portas para nós. Não é necessário eu e você interferir, colocar a nossa mão. Ele age a nosso favor. O que Ele requer de mim, de você, é somente espera. Fica na posição. Trabalha. Confia. Descansa. Descansa. Posso falar isso porque é difícil. Difícil. Às vezes alguém diz assim, nossa, mas falando é tão fácil. Não, eu sei, não é fácil descansar. Não é fácil confiar. Não é fácil esperar. Eu bem sei disso que não é fácil esperar. Nós queremos que as coisas aconteçam da maneira. Deus falou hoje, cumpre amanhã. Chorei hoje, já quero rir amanhã, porque a Bíblia diz que o choro ele dura a noite toda, mas que a alegria ela vem pela manhã. Só que você já acordou e o choro ainda continua? Comigo já. Você já teve dias que você foi dormir chorando, passou a noite toda chorando, e quando você acordou, a vontade de chorar ainda continuou. E no outro dia, e você vem para a Bíblia e diz que o choro dura a noite toda, mas que a alegria vem pela manhã. Calma. O amanhã de Deus vai chegar na tua vida. E as tuas lágrimas, sim, elas terão fim, porque o Senhor diz, Deus diz, há um tempo de chorar, mas também há um tempo de sorrir. Há um tempo de se lamentar, mas também há um tempo de cantar. E eu estou me preparando para esse tempo. Sim. Se a Bíblia diz que há um tempo de cantar, eu vou ensaiar o meu melhor louvor, ainda que seja com lágrimas. Há um tempo de dançar, então ensaie uma dança linda, porque o dia vai chegar. Ergue a cabeça. Chorou ontem? Hoje você acha que vai chorar de novo? Problema não. Chora nos pés do Senhor Jesus.
Ainda que a alegria ela não venha pela manhã, o Senhor é a tua força. A alegria do Senhor é a tua força. Não viva pelos que os outros querem, mas viva por aquilo que Deus quer. Não seja limitado ao querer humano, mas faça aquilo que Deus quer que você faça. Ouça mais. Eu demorei a gravar vídeo porque eu ouvi uma palavra essa semana que dizia justamente isso. Que tem coisas que é para nós, particular. Porque eu sou assim, eu ouço uma palavra e eu já quero ministrar. Eu já fico imaginando eu pregando aquela palavra. É loucura, mas é isso. Então, o pastor ministrando acerca disso. E eu falei, verdade, Senhor. Tem coisas que é para mim, que é segredo meu e de Deus. E quantas vezes eu não tenho mais segredo com Deus, porque eu conto, saio contando para todo mundo. Aprenda a ter segredo com Deus. Quando a gente é criança, a gente tem tanto segredo com as nossas melhores amigas, melhores amigos. Teu melhor amigo é Cristo. Tenha segredos com Ele, coisas que você só contaria para alguém que você tivesse plena confiança. E em quem nós iríamos confiar, se não no Senhor? Conta para Deus aquilo que te aflige, aquilo que te atormenta. Algo que você não consegue, ou alguma coisa que você quer conseguir, que só Ele pode fazer na tua vida. Guarde as palavras dele. Faça orações silenciosas. Ultimamente tenho feito orações silenciosas. O que é uma oração silenciosa? É porque as palavras ficam aqui, ó. Elas não saem. E às vezes eu não consigo expressar em palavras aquilo que eu quero. É só o Espírito Santo. A Bíblia diz que o Espírito Santo ele intercede por nós com gemidos inexprimíveis. Aí eu lembro da passagem de Ana, quando orava a Deus no templo, e a Bíblia diz que os lábios dela apenas se movimentavam, se moviam, balbuciava. E o profeta, o sacerdote, achou que ela estava embriagada porque não saía palavras da boca dela, mas ela estava orando. Era uma oração que vinha do interior da alma, porque ninguém precisava ouvir o que ela pedia a Deus. Então, faça orações silenciosas. Aquela oração que você sabe que precisa ser feita. Coisas que você precisa confessar. E que se você contar para outra pessoa, não vai resolver. Que se você pedir um conselho, ainda que use de muita sabedoria, mas tem coisas que só Deus pode nos orientar, só Deus pode suportar. Só Deus nos entende, só Cristo nos entende. Porque se você contar para A ou para B, não vão suportar ouvir isso de você. Ainda vão dizer assim, nossa, mas você fez isso? Você? Justamente você? Então eu aprendi que tem coisas que só Deus suporta ouvir. Ele não julga, ele estende a mão, ele abraça e ele mostra a solução, porque só ele tem o remédio para curar a ferida. Só ele tem o bálsamo, só ele sabe o valor de uma lágrima.
Porque Deus, nós achamos que é Deus, mas não, somos nós que nos aproximamos de Deus nos momentos mais difíceis da nossa vida. Porque Deus entende lágrimas. Porque Ele sabe o valor de lágrimas. Talvez nós valorizamos o sorriso, mas Deus valoriza a alma, lágrimas, perdão. E as lágrimas para Deus é sinônimo de quebrantamento. Porque diante dele não tem como chorar de falsidade. Diante dele nós nos rendemos completamente, não resistimos. Aquele que diz que não, que resiste. O mais durão e orgulhoso dos homens diante de Deus se torna nada. Então diante de Deus não tem como usar máscara. Não tem. Diante de Deus as máscaras caem, você é revelado por inteiro como você é. Ele nos conhece por completo. Ele nos conhece de fato. E chega a dar medo do tanto que Deus sabe de nós. É sobre isso que eu queria falar. Sobre isso. Começa a ter segredos com Deus. Começa a entender o tempo que você está vivendo. Não queira viver o tempo do outro. Talvez alguém que está no teu lado está no tempo de sorrir, está no tempo de cantar, mas ele também já passou pelo tempo do choro. Então não fica se lamentando e se questionando e dizendo, por que fulano A, fulano B vive sorrindo? Você não sabe o tempo de choro que ele teve que passar. Se alegra com ele, porque o teu tempo também vai chegar. A tua vitória também vai chegar. A primavera, o interessante é que há o ciclo. Inverno, né? Outono, inverno, primavera, verão, ao ciclo. Se renova, volta. Aprenda a entender e a viver, a vivenciar e a experimentar cada um deles de maneira sábia, proveitosa. Amém? Que Deus te abençoe. Que você esteja orando, ore por mim. Preciso muito das suas orações. Obrigada a todos os meus amigos que têm assistido os meus vídeos. Obrigada mesmo de coração.